quando a gente chega em qualquer lugar, quando a gente vai pra São Paulo, por exemplo, qualquer indaiatubano vai pra São Paulo, não, você mora a Indaiatuba é uma cidade porreta lá, né? Lá o pessoal lá faz acontecer. Hoje ela é conhecida no Brasil todo, né? Não, você vê como são as coisas. Foi um dos participantes nossa, que eu não lembro quem, foi até o Léo Ciave, eu acho, que chegou falando assim que ele veio pro Indaiatuba porque passou como que chama Dog? O programa lá de sexta-feira da Globo, lá até tinha esquecido o Globo nome. Repórter. O Globo Repórter, exato. Passou no Globo Repórter, falando que era a melhor cidade, que é a questão de empregos e tal, fez aquela reportagem, né? E aí, foi até no governo do senhor, não foi? No dia, na época, quando fez. Depois daquele dia, ele tava morando em São Paulo. No sábado, ele já veio pra conhecer Indaiatuba. Você vê como são as coisas. Porque a Indaiatuba é diferenciada. Aqui eu falo, voltando lá do planejamento, né? Então, eu acredito que a cidade vai continuar crescendo com qualidade se manter essa linha. Que nem o Gaspar entrou, nós tínhamos o planejamento, que ele está fazendo um novo, eu estou ajudando, né? Para ver o próximo passo para o futuro, para Indaiatuba. Então, ela vai continuar crescendo além da média vegetativa que é só dos que estão nascendo aqui. Acho que vai continuar vindo gente. Essa pandemia veio muita gente para Indaiatuba. Eu sei que, de vez em quando eu vou no mercado você vê, né? Quando você vê uma pessoa, quando você conhece a gente, já vem conversando, Já vem falando. conversando. Mas tem muitas pessoas que você vê que não é daquele. né? Não é daquele. Ontem eu passei no mercado, a mulher ainda parou e falou assim: você é o Reinaldo ou o Rogério? Não, eu sou o Reinaldo. Tá? Fala, não, é que. Eu tenho essa dúvida até hoje. Eu falei assim. Ela falou: não, é que eu tenho um adesivo na traseira do meu carro lá, do seu irmão, e eu fiquei olhando, falei, será que é ele ou não é, tá? Porque a parecência é bastante, né? Vocês parecem. Pra quem conhece, sabe a diferença. Mas quem vê assim, uma vez ou outra, às vezes confunde. Não, e engraçado você falar sobre parecer, o pessoal comparava muito o seu também com aquele ator, né? O Matheus Solano. Matheus Solano. Pareciam demais. Nossa, você acredita nisso, Dog? Isso aí eu também não conheço, não. Não conhece, não? Não conheço, não. Ele tem muita parecência. Ele é um pouco mais novo, eu acredito, né? Ele é mais novo. Ele é mais novo, mas assim, você olha assim, parece bastante. Parece bastante. É isso que é engraçado, né? Ser comparado e, ao mesmo tempo, ser... O bom é esse, igual o seu irmão, que tá aí também agora disputando aí, e ser comparado com coisas boas. Por coisas boas. Quantas vezes ali na Assembleia, quando eu fui lá, pegar o elevador. O elevador, quanto tempo você fica no elevador? 2 minutos? 3? Nem isso, né? Menos de minuto. Aí o cara entrava e já começou, ô Rogério, não sei o quê, não sei o quê. Não dava nem tempo de eu explicar que eu não era o Rogério. Eu falei, então vai pro Rogério, não, vai. Eu não cheguei a verificar isso. Quando o senhor foi deputado federal, o Rogério também já estava como... Era estadual. Era estadual. Era o segundo mandato. Então, vamos dizer assim, então, que Indaiatuba ganhou pra caramba. Ganhou coisa... Foi favorável demais, porque você tem 2 pessoas indaiatubanas e que luta pra sempre melhorar a cidade de Indaiatuba. Né? Então a gente foi beneficiado e logo em sequência você candidatou para prefeito, né? Eu, quando fui deputado, eu trouxe o dinheiro para tratamento de esgoto. Foi importante para a cidade. As enchentes da Cidade Nova, que lá enchia. Nossa, enchia. Então, só lá foi 40 milhões, né, que foi colocado lá de recursos para acabar as enchentes. Eu acho que, pelo menos quando dá uns trovão, a turma lembra, né? Porque sem chuva ninguém lembra de nada. Não lembra de nada. Mas foram, assim, verbas importantes que a gente conseguiu. Para a FIEC mesmo, nem lembro quantos milhões a gente conseguiu. Só que depois, quando eu voltei, eu sabia o caminho. Né? Então, naquela lacuna de 2 anos sem deputado, não que ficou sem deputado, que eu tinha muitos amigos deputados lá. Tenho até hoje. Então, a gente sabe o caminho de como chegar. Né? Então, é difícil de um outro prefeito que às vezes não passou por lá ou não tem um deputado que ajude para valer. Né? Aqui nós temos vários deputados que ajudaram aí a cidade. Né? O Úcio, tem o Paulinho da Força, enfim, Milton Monte. Milton Monte até teve aqui essa semana, almoçamos lá no Bar do Bode, aqui no Jardim Paulista ali. Sei. Mas ele foi um dos responsáveis para garantir a verba de bancada que eu fiz a represa do Mirim. E hoje é responsável para não faltar água. Eu ia comentar sobre isso agora. E vamos ser bem sinceros, a realidade nua e crua. Né? O Dog sempre briga comigo e ele ri da minha cara quando eu falo isso. Porque eu, né, moro em Salto, melhor, eu durmo em Salto, na cidade de Salto.
Durmo lá, porque eu falo só, porque na minha vida toda é aqui em Indaiatuba, eu trabalho, minha família toda, e durmo lá. E aí, o que que acontece? O Dog já tá preparando já o que que ele vai falar, que ele já tá em cima disso. O que que acontece? No dia quando o Gaspar veio, a gente foi uma das coisas que foi que a gente comentou e frisou bastante isso. Porque a cidade de Indaiatuba, as pessoas reclamam por causa disso, por causa da água, às vezes tá um pouco disso, reclamam. Gente, vocês não têm ideia do que vocês estão reclamando, porque só quem não tem água que sabe o que é ruim. Então, assim, a cidade de Salto tem esse problema de falta de água, a cidade de Itu também ali também. E que hoje conseguiu agora, né, com a verba aí do Rogério, conseguiu essa verba. 70 milhões. Gente, é 70 milhões pra conseguir fazer a barragem do Piraí, né? Piraí. Do Piraí. E foi uma das. E quem, igual ele, o próprio Nilson tinha falado, que ele é o presidente, eu acho que é presidente do consórcio, né? E que isso aí foi graças na época quando você estava no plano de governo seu, que ele era não era secretário, era secretário do meio ambiente, e que ele fez vocês juntaram e fizeram aquela linda barragem lá, né? Porque vamos dizer o seguinte, aquilo ali, gente, é maravilhoso, né? Hoje do jeito que ela é um parque, né? Não, é um parque, o Parque do Mirim lá é sensacional. E eu lembro que foi em média de 2012, que foi mais ou menos 2012, acho que foi que foi aquela estiagem drástica aqui em 14, né? 14. Isso. Foi drástica. E tivemos literalmente muito problema. E na época eu acho que naquele momento já estava sendo planejado, né? Já estava já. E aí, depois que aconteceu, que foi feito o Parque do Mirim, as pessoas falaram assim, realmente o pensamento é diferenciado. A barragem eu planejei em 2004. 2004? 2003 para 2004, eu fui visitar a Grale, lá em Caxias do Sul. O pessoal da Grale é da Agritec aqui, que comprou a Yamar, né, que faz os tratores. Daí eles vieram pra cá, compraram aí a Fundituba, tudo. Daí falou, Reinaldo, você não quer ir conhecer a nossa fábrica de caminhão, de trator, não sei o quê? Eu falei, eu vou. Eu fui, daí o rapaz que andou comigo, levou a conhecer a cidade. Então ele falou, vou levar você agora num lugar que a turma xingou o prefeito de louco. Mas se não fosse essa obra que ele fez, não teria o desenvolvimento que tem hoje Caxias. Fui lá, uma bela de uma barragem. Quando eu entrei de prefeito a primeira vez aqui, nós já estávamos no limite de água. Principalmente aqui no São Conrado, aqui em cima, que é o ponto mais alto da cidade, faltava água. Quando eu era vereador, eu lembro que eu ficava até meia-noite aí para ver se o caminhão voltava. Caramba! Pra abastecer os tambor que eles deixavam nas casas para abastecer água. Isso em 1995, 96. E lá para cá a gente veio investindo em água, investindo. E quando eu vi aquela barragem em 2004, eu falei, nós precisamos fazer uma. 2004? Isso 2004? 2003 para 2004. Caramba! Daí eu comecei a fazer as primeiras reuniões com os proprietários para ver quem que podia doar, quem que ia ter que pagar, né, que ia encher, ia desapropriar bastante coisa lá. No fim, o lado de Campinas, que o lado de lá da represa é Campinas já. Já é considerado Campinas? Eu não sabia disso. O Parque do Mirim, quando você chega nele do outro lado, é Campinas. Caramba! A divisa era o riozinho ali. Daí aquele pessoal do lado de lá, conversei, a propriedade é em Campinas, mas são gente de Indaiatuba. Conversei, eles doaram, não cobraram nada. Depois eu tenho a Vera Denise também, não nada. Foi assim, meia dúzia de pequenas propriedades que realmente teve que pagar porque eles iam ficar sem nada, praticamente. Sim. Então nós começamos as primeiras reuniões em 2004. Caramba! Daí quando eu voltei, né, quando eu voltei, o Milton Monte conseguiu a verba, 25 milhões na época. E daí a gente começou a dar andamento, que estava parado na CETESB. Eu peguei o Rogério e falei, Rogério, essa coisa tem que funcionar, vamos aprovar isso aqui, vamos correr. A gente correu, daí a verba, a gente ia perder a verba. Caramba, tem tempo? Por prazo, Daí eu fui com o Michel Temer. Caramba! O Michel Temer ligou pro cara lá da... que era a verba que saiu, não era a CETESB, era... Eu vou lembrar o nome. Mas o Michel Temer ligou pra ele, lembra até o nome, Henrique, né? Daí eu fui lá com o Henrique, fui com o Gaspar entre o Natal e o Ano Novo. Caramba!
cara falou assim, ó, tem que atender, porque se virasse o ano, perdia a verba. Nossa. Aí a gente foi entre o Natal e o Ano Novo, que tá todo mundo passeando, viajando. A gente conseguiu, o Michel Temer ligou pro rapaz para ele nos atender, o rapaz nos atendeu, a gente levou a documentação pronta, assinamos, né? Acho que dia 27, 28. Daí virou o ano, a gente garantiu a verba para fazer a represa. Então foi uma luta, não foi uma Nossa, coisa tão olha fácil, só, não. Dog. Olha só como é que são as coisas, Dog. Ou será que o pessoal trabalha? O pessoal acha que prefeito fica só atrás da cadeira, né? Nada. Tem gente que eu É falo, quando ele quer, ele trabalha, né? né? Olha só Não, como com são as certeza. coisas, porque olha, Porque se ele não vai atrás, ó, você Não foi acontece. atrás, nada acontece. É não, isso aí. olha pra você ver como são as coisas. Correu atrás, foi até atrás do Michel Temer, correu, procurou e foi mesmo. E se não fosse isso, nessa correria, então não ia ter o Parque do Mirim. A gente ia perder a verba. Gente, olha Aí, só. pra fazer, a gente não tinha recurso pra fazer daí.